serve para qualquer prova do Sebrasp, tá? Só para vocês entenderem, ela serve aqui, então, para qualquer prova do Sebrasp. Patrícia, por que Sebrasp e não outra banca? Ou por que eu não posso usar para outra banca? Enfim. Primeiro, porque a gente está falando de uma prova certo e errado. Tá? Prova certo e errado, ela demanda alguns cuidados e algum entendimento. Tá? Prova múltipla escolha é outra pegada. Prova múltipla escolha, por exemplo, da FCC é diferente da prova de múltipla escolha da FGV. Então, a ideia aqui, né, hoje, a gente falar sobre Sebrasp. Né? A gente vai ter a oportunidade de conversar sobre outras, né, sobre as outras bancas. Mas hoje, tenham aí em mente Sebrasp, tá bom? Então, eu quero começar já com vocês. Vou compartilhar a minha tela. Estão vendo? Então, beleza. Ótimo. Então, bora aqui. Pessoal, o que faz a gente ter sucesso na prova? Eu bater 100% de edital, revisar 5 vezes, dar 3 pulinhos e bater na porta. Não, tá? O sucesso na prova, eu entendo como uma tríade. O conhecimento que a gente tem, então, ter esse conhecimento, chegar ali pronto para a prova, tendo estudado o edital, é o primeiro. Planejamento de prova é o segundo. E equilíbrio mental, tá? Já vi gente, né, sair da prova e virar e falar assim, cara, eu não consegui fazer a prova inteira, porque não deu tempo. Isso é falta de planejamento de prova. A gente tem milhares de formas de treinar. A gente está treinando toda semana com simulado. Então, assim, falar que não deu tempo de fazer a prova, né? Então, aí a gente pecou na questão do planejamento de prova. Equilíbrio mental. Eu já vi gente simplesmente bugando na prova. Simplesmente não conseguiu fazer a prova porque não conseguia pensar, não conseguia focar. Isso é equilíbrio mental, tá? Isso é equilíbrio mental. A gente precisa ter. Como que eu consigo o equilíbrio mental, Patrícia? Parte dele com o que a gente já conversou sobre ansiedade e estresse no pós-edital. Tá? Então, assim, saber controlar a ansiedade, saber identificar o seu pico de ansiedade, saber como efetivamente você tirar essa ansiedade, né, tirar esse estresse da hora ali, é importante. Segundo, né, é você saber lidar com a situação. Então, por exemplo, abri minha prova tem discursiva, abri a prova, cara, eu não sei essa discursiva, eu não sei de onde o Sebrasp tirou isso daqui. O que eu vou fazer? Se acalmar e não deixar que aquele ponto estrague o resto da prova inteira. Tá? Então, tá, eu não sei esse tema. Será que eu não sei mesmo? Será que eu não li direito? Lê mais uma vez, vai para sua prova e vai tentando tirar elementos dali de dentro da prova objetiva para fazer discursiva, tá? Então, esses 3 pontos juntos, em equilíbrio, né, esses 3 pilares, é que são a fonte da sua aprovação. É isso que vai fazer a gente ter sucesso na prova. Sem qualquer um desses pilares, a gente fica capenga. E a gente fica à mercê
do que pode acontecer. Tá? Quando a gente tem os 3 pilares, a gente tem domínio da situação. Sei exatamente o que eu vou fazer na prova, eu sei exatamente o que eu sei, o que eu estudei, e eu sei me virar ali na hora da prova, porque eu não vou surtar na prova. Ok? Então, esses 3 pilares que vão fazer você ter sucesso na prova, tá? Quero falar um pouquinho com vocês da estratégia de prova. Tá? Estratégia de prova começa antes da prova e ela vai até o final da sua prova. Por que antes da prova, Patrícia? Porque você já tem que chegar para a prova sabendo o que você vai fazer. Tá? Você tem que mentalize, gente. Repita 500 vezes na sua cabeça exatamente o que você vai fazer na hora da sua prova. Eu vou chegar na prova, eles vão pedir meu documento, eles vão pedir para eu guardar o meu celular. Meu celular vai estar no modo avião, com todos os alarmes desligados e o celular desligado. Exagero, Patrícia. Eu faço tudo isso. Sempre fiz e não me arrependo. Guardei meu celular, vou para a carteira. Na carteira, vou guardar meu celular, minhas coisas embaixo da carteira. Vou pegar 2 canetas, vou pegar o meu documento, vou colocar minha água aqui, vou pegar meu lanchinho e vou aguardar a minha prova. Minha prova chegou, vou conferir meu gabarito, vou ler o gabarito inteiro para ver se eu não tenho que pintar bolinhas, se eu não tenho que colocar, escrever qualquer coisa no gabarito, vou ver onde eu tenho que assinar, vou conferir. Vocês estão entendendo? É tudo, tudo. Porque vocês vão chegar na prova e vocês só vão replicar algo que já está automático na sua cabeça. Você tem que saber a ordem de disciplinas que você vai fazer. Hoje, por exemplo, a Carolina falou algo incrível. O que ela fez no simulado? Ela leu 2 vezes cada uma das alternativas e ela percebeu que isso facilitou ali a concentração dela. Ela errou menos. Então, vou testar no meu simulado, deu certo? Então, vou ler cada uma das alternativas 2 vezes, vou riscar, vou rabiscar. Tudo isso tem que estar na cabeça de vocês. Tá? Isso é o antes. Durante a prova, qual a ordem de disciplina? Tá? Fiz o simulado domingo, deu certo. Vou seguir essa ordem que deu certo. É só continuar. Mas, na hora da prova, você vai saber. Eu vou fazer português, constitucional, litoral, administração, né? Tá? Vou fazer a discursiva antes, depois. Eu diria mais, tá? Eu diria mais. Se você for realmente assim, se você gosta de sistematização, na primeira hora de prova, o que você vai fazer? Na primeira hora de prova, eu vou olhar para a discursiva, vou colocar ali as ideias iniciais e vou para a língua portuguesa. A hora que me avisarem que a primeira hora de prova acabou, eu vou estar mais ou menos lá pelo item 15 de língua portuguesa. Por quê? Porque se eu tenho 120 itens para fazer, quantos itens eu tenho que fazer por hora? Essa conta tem que estar na cabeça. Eu tenho 120 itens. Quantos itens eu tenho que fazer por hora para dar tempo de eu passar o gabarito e fazer a discursiva? Tá? Isso tem que estar na cabeça. Isso é planejamento. Isso é estratégia. Tá? Se vocês tiverem tudo isso claro na cabeça de vocês, vocês literalmente vão sentar na cadeira, vão começar a fazer a prova com a mesma tranquilidade que vocês fazem o simulado. Porque tá natural, tá automático.
A única preocupação que vocês vão ter ali é se concentrar para a prova, para não perder ponto por falta de concentração ou porque você leu errado o item. Ok? E a estratégia de prova também recai sobre o final da prova. Quem já está comigo há mais tempo, sabe que eu brinco que o final da prova, primeiro a gente garante tudo que a gente tem que garantir. Então, quando você começa a fazer as questões, você precisa garantir um máximo de questões que você sabe, que você tem certeza. Os problemas, né, digamos assim, os problemas, tá? Os problemas, o que vai acontecer? Você vai deixar ele para o final da prova. Ou depois que você já passou por toda a prova e já garantiu tudo que você tinha que garantir. Perguntaram aqui, quem que perguntou? Deixa eu ver. A Isabel. Então, mas esse avisar, Isabel, é marcar no quadro. É alguma coisa, sim. Avisar de alguma das formas. A maioria dos fiscais não grita assim no meio da prova, já passou uma hora, né? Mas ele marca no quadro. Então, é um aviso, tá? E deixar para o final da prova, então, resolver os problemas. E é aqui que justamente no final da prova, que vem a dúvida. A gente chuta ou não chuta? A gente deixa um monte em branco ou a gente chuta? A gente finge que tá tudo bem ou a gente se desespera e fala, pronto, não vou passar, tá? Então é no final da prova que a gente vai tomar decisão. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com vocês nos próximos slides, nos próximos minutos, tá? Primeiro, gente, a minha teoria em relação à Sebrasp, em relação à prova, e eu posso passar aqui com tranquilidade para vocês, porque eu não tô lidando com ninguém aqui que caiu de gaiato na prova. Eu tô lidando com todas essas pessoas aqui que estão ao vivo comigo. Eu sei que vocês estão estudando e que vocês estão dando o máximo de si. Vocês estão realmente no processo, tá? Então, assim, para quem tá levando a sério, tá? Não tem por que não chutar. A gente só não chuta quando você nunca viu aquele assunto na sua vida. Você fala, cara, da onde o Sebrasp tirou isso daqui? Do edital não foi, porque isso daqui não estava no edital. Então, assim, você só vai deixar em branco aquilo que você tiver certeza absoluta que você não sabe. Que se perguntar assim, o que é isso? Eu não sei se é colorido, se é grande, pequeno, se é de comer, se é de beber, se é de colocar do lado. Não sei, tá? Aí sim, o chute pode ser um chute tático, mas um risco um pouquinho maior, tá? Então, agora eu dividi os chutes em dois, tá? Dividi aqui os chutes em dois. O que eu chamo de chute conduzido e chute tático. Então, vamos chutar, tá? O chute conduzido, gente, é o mesmo processo que a gente já conversou lá atrás sobre tentar conduzir o pensamento, tá? Eu vou fazer duas questões aqui com vocês para vocês entenderem esse chute conduzido. Mas nada mais é do que você tentar achar o fio da meada, achar um raciocínio lógico que esteja condizente com o que você já estudou, tá? Então, por exemplo, podem dar a resposta aqui para mim da questão, tá? Então, olha só. Esse daqui é de atualidades, mas tudo bem.
com o objetivo de melhorar sua imagem na geopolítica mundial, no que se refere à questão ambiental, o Brasil decidiu, em meados de 2023, encerrar sua produção e refino de petróleo. Tá? Primeiro, vocês estão vendo que eu grifei, que eu baguncei aqui? Tá? Essa é a primeira leitura. Então, na primeira leitura, eu começo a marcar o que eu acho que é importante. Vou ler de novo. Com o objetivo de melhorar sua imagem na geopolítica mundial, ouvi dizer que o Brasil estava meio ruinzinho na política mundial, na geopolítica mundial, principalmente em relação à questão ambiental. Então, acho que isso daqui está certo. O Brasil decidiu, em meados de 2023, então, ano passado, encerrar sua produção e seu refino de petróleo. Encerrar? Nossa, que coisa estranha. Aí você começa a pensar. Tá? Gente, a gente pensa em tudo nessa hora. Tá? Eu vou aqui pensando. Peraí, é encerrar sua produção e refino de petróleo. Quem que faz produção e refino de petróleo? A Petrobras. Ué, se ela encerrou a produção, ela mandou o povo embora. Eu não ouvi dizer que teve nada de desligamento, de demissão em massa na Petrobras, por exemplo. Esse negócio tá viajado, tá estranho. Tá estranho, eu vou chutar no errado. Porque eu achei um erro, tá? Eu achei um erro e realmente tá errado, tá, gente? A gente não teve, encerramento de produção nem nada. Né? O Brasil apenas faz parte da Agenda 2030, que tem ali algumas metas em relação à redução. Nós tivemos também alguns pactos novos, na verdade não foram nem pactos, foram algumas resoluções novas em relação ao meio ambiente, a questão ambiental, mas nada aí que fizesse algo tão limítrofe no sentido de encerrar nada, ok? Então, questão errada. Como que eu tô chutando aqui? Vou saber a resposta só depois do gabarito, mas eu conduzi o meu pensamento. Vamos pro povo aí de AJJ agora. Vamos lá. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição, a resolução de conflito por meio de arbitragem, forma de autocomposição de interesses em que as partes elegem um terceiro para dar solução final ao conflito, com força de coisa julgada. Então vejam, olha só. Quando eu leio a primeira vez e eu vou marcando, as coisas começam a saltar aos meus olhos. Mas eu vou ler de novo. Não ofende. Então, o que ele está falando aqui? Que está tudo bem. Em relação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, a resolução de conflitos por meio da arbitragem. A arbitragem é uma forma de resolução de conflito. Então, se é uma forma de resolução de conflito, o princípio da inafastabilidade, ele foi mantido. A arbitragem é uma forma de autocomposição de interesses, são partes que voluntariamente se juntam, ok? Em que as partes, tem as duas partes, elas elegem um terceiro, sim, para dar solução final ao conflito. Peraí. Na arbitragem,
o árbitro, né, o mediador ali, ele resolve, ele bate o martelo ou ele sugere? Tá vendo? Eu tô começando a pensar. Poxa, peraí. Não tem uma imposição. Existe, né? Principalmente porque se as partes voluntariamente elegem alguém, não há imposição de nada. Então, solução final do conflito não é meio exagerada. Tá estranho isso. Com força de coisa julgada. Opa! Com força de coisa julgada? Se eu acabei de falar que é uma sugestão, que ele não bate martelo, então aqui tá errado. Tá errado o quê? A última parte, ok? E vejam, o chute conduzido, vocês não vão ter certeza daquilo que vocês estão chutando. A gente nunca vai ter certeza daquilo que a gente tá chutando, tá? Mas vejam, quando você começa a falar assim, cara, isso daqui tá estranho. Coisa julgada na arbitragem. Eu não lembro direito disso, não, mas que eu lembro que na arbitragem ele sugere, ele tenta encontrar solução. Então, tá vendo? Vocês vão encontrando raciocínio lógico, um raciocínio que vá respondendo às suas perguntas. E aí a gente tem o chute conduzido, tá? Então, da mesma forma como vocês, como a gente pratica, né, na hora de resolver as questões, a gente vai fazer o chute conduzido na prova. Mas o chute conduzido é o único? Não é, tá? O que salva muitas das vezes é o chute tático, tá? Olha só, o Sebrasp, ele mantém um equilíbrio na prova. 50% certo, 50% errado, tá? Isso é uma tradição, tá? Não estou falando de 2024. Se você pegar uma prova Sebrasp de 2010, de 2002, você vai ter um equilíbrio, né, de 50% de certos e 50% de errados, ok? Isso você pode fazer. Eu gosto de fazer no geral, tá bom? Eu acho que é mais garantido. E aí, o que você vai fazer? Então, como que funciona o chute tático? Resolvi toda a prova. Coloquei ali, vou contar aqueles que eu tenho certeza. E vou contar aqueles que eu fiz o chute conduzido. E aí, eu dei aqui, ó. Imagina, são 120, né? Eu, eu encontrei 52 certos, 54 errados, e falta eu decidir, ou seja, falta eu decidir não. O que eu vou deixar em branco, porque eu não tenho a menor ideia, são 5. Deixa eu ver, não, a conta não deu aqui, né? Vou colocar 50 aqui. Vou colocar 50 aqui, 51 aqui. Ainda bem que eu fiz letras. Sobrar. Ó, quanto que sobrou? Sobrou 4. Não, 14. Tenho 101, 106, sobrou 14. 14 é muito, hein? Mas tudo bem. E agora, Patrícia, o que eu vou fazer? Olha só, você volta lá para as alternativas. Você volta lá para os itens. Aqueles que você não encontrou nada de errado na alternativa, chuta certo. Chute certo. Então, vou colocar aqui. Vou colocar aqui 58 certo.
Então, de 8, sobraram 6. Esse 6, eu realmente tenho dúvida, eu acho que tem alguma coisa errada, ou eu não consigo ali discernir. Aí eu venho aqui e coloco no errado. Mas a conta, no final das contas, ela vai dar mais ou menos equilibrada em certo e errado. Tá? Por quê? Você vai ter aqui 58 de certo, você vai ter aqui 56 de errado. Tá? E aí você consegue chutar pelo chute tático. Ok? Tem coisa no YouTube, sim. Tá? Tem coisa no YouTube. Funciona. Funciona. Não é loucura, gente. Não é loucura. Não dá para fazer isso em todas as bancas, mas no Sebrasp dá. No Sebrasp dá. Mas também não dá para fazer o chute tático quando você tá caindo de paraquedas no edital e você não tem certeza da maior parte do conteúdo. Então, eu comecei a estudar agora, eu consegui ver 50% do edital. Você não vai conseguir fazer o chute tático, porque você tem pouca certeza, né? A quantidade de itens que você tem certeza é muito pequena, tá? Então, essa que é a diferença, tá? Quando a gente já tem um nível a mais, a gente consegue fazer, ok? Alguém perguntou da Quadrix? Não, a Quadrix é bem organizada. Dá não. Quadrix, não dá não. Tá? Então, vejam, esse é o que eu chamo de chute tático. Mas vocês estão entendendo? Vocês perceberam que para eu fazer tudo isso, eu preciso ter uma organização muito boa de tempo? Vocês perceberam? Que não dá simplesmente para eu chegar na prova e falar assim, vou fazer prova. Como que eu vou fazer? Não sei. Vou fazendo aí. Não dá. Tanto é que teve gente que até comentou que fez o simulado e levou 1h30 para fazer o simulado. Tá ótimo. Por quê? Porque se você fizer 1h30, 1h30 eu acho pouco, mas enfim, 2 horas, vamos colocar, responder todos os itens e já mapear aqueles que você vai conseguir chutar e aqueles que você não consegue, sobra bastante tempo para você pensar. Porque o chute, ele só funciona quando a gente consegue pensar. Pensar com tranquilidade. Então, assim, não pensar assim, nossa, eu tenho 14 itens para resolver, não vai dar certo, eu já não vou passar, né, se desesperar. Ó, o equilíbrio mental. Eu tenho 14 problemas para resolver até o final da prova. Ou vai, ou racha. Resolve, tá? Então, equilíbrio mental é importante. Entender que o quanto sobrar para você chutar não é o final da linha, não é isso que vai te reprovar. Você só vai resolver problemas na prova. Só isso. Tá? Só isso. No final das contas, você ser aprovado chutando ou não, tanto faz. Ninguém vai perguntar para você na entrevista de posse quantos itens você chutou na prova e qual foi a técnica que você utilizou. O que vai contar é a quantidade de itens certos na sua prova, que vai fazer você passar na frente de 1 trilhão de pessoas. Então, treinem esses chutes. Treinem agora. Vocês têm mais 3 semanas para treinar. Treinem. Porque na prova vai ficar muito mais fácil. Como de costume. Sucesso não acontece por acaso. É trabalho duro, é perseverança, é aprendizado, é estudo, é sacrifício e, acima de tudo, amor pelo que você está fazendo.
estão aprendendo a fazer. Encare o processo todo de forma positiva. Não precisa encarar com amor. Você não precisa ter amor por língua portuguesa. Eu entendo, não tem problema. Mas encare de forma positiva. Que aí você vai ter mais leveza e você vai conseguir resolver os seus problemas de prova muito mais fácil. E aí? Alguém já usava algum desses? Nossa, eu acho que vai chover aqui. Isabel já usou? Professor, Oh, sobre a técnica, não sei se você já, imagino que já deve ter visto, de a cada 5 questões ter 3 certas e 2 erradas, ou vice-versa. ovelha negra, não. Tá. Eu só uso o que a gente consegue comprovar. Lidiane, ninguém gosta de chutar. Não é só você, não. Ninguém gosta de chutar. Mas quem consegue saber 100% do edital? Ninguém. No nível que as provas têm vindo hoje, ninguém. Ou a gente utiliza o chute a nosso favor, ou infelizmente a gente vai deixar os concorrentes passarem na nossa frente. Michele, eu não consegui fazer um padrão desse nas últimas provas do Sebrasp, tá? Esse padrão eu não consigo. Então, eu só passo para vocês aquilo que eu acredito, que eu testo em mim e testo em outros alunos e eles, né? E eu vejo o resultado, tá? Porque, por exemplo, eu já vi em prova do Sebrasp, acho que no CNJ, inclusive, acho que tinha uma sequência de 5 erradas, por exemplo. Né? E aí você bate o olho e fala, e agora? Vou fazer o quê? Né? Então, eu prefiro fazer a conta total e, e aí olhar pro número final. Né? Tá? Ok. Não, a porcentagem é que a prova é equilibrada, 50% certo, 50% errado, de itens. Então, no total, você vai ter 120, né? Então, você vai ter 60 itens certos e 60 itens errados, ok? Mas vai ficar gravado, a gente vai subir, né, o vídeo, e aí você consegue depois assistir certinho, passo a passo, ok? Tá? Gente, organizar as questões em tempo é fantástico. Assim, isso no Sebrasp eu deixo isso como uma dica só, né? Por exemplo, se for FGV é obrigatório, mas o Sebrasp você consegue lidar com o tempo de outras formas. Mas ter essa consciência
assim, tem que ser, não tem jeito, tá? Gente, depois que eu comecei a ir pra prova, planejando a minha prova, eu juro que, assim, quando eu me sentia cansada no meio da prova, tipo, nossa, espera, eu olhava assim, ó, com a maior tranquilidade. Você tem tempo de parar e falar assim: o que os meus concorrentes estão fazendo aqui? Deixa eu ver. E é ótimo, porque assim, grande maioria das pessoas da sala de aula tá desesperada. Tá desesperada. E você tá lá olhando, só respirando, dando aquele minuto de concentração para voltar ao cérebro. Por quê? Porque você sabe que você tá dentro do seu planejamento. Você sabe que você tá dentro do seu horário. Tá? Gente, eu marco o gabarito só no final. A chance de marcar errado quando você fica pulando questão é muito grande, tá? É muito grande. Então eu prefiro passar tudo no final e de 2 em 2, no máximo. Eu vou tentar fazer essa equivalência sim, Tayane. Os da estratégia eu não sei. Realmente os da estratégia eu não sei. Tá. Patrícia, Oi, Ivan. tem um cachorro dormindo aí perto de você? Porque tá fazendo um barulho assim, parece que tá roncando. Não, deixa eu ver se tem alguém com o microfone aberto. Não tem cachorro não, Ivan. Eu escutei alguém também tirando um cochilo aí, hein? Ai, ai. Adorei. Acorda para estudar! Acorda! Ai, Diego. Alguém roncando. Ai, ai. Gente, bora estudar isso aí. Olha só. Seguinte. Então, vamos tentar usar essas técnicas até a prova, ok? Se vocês não tinham feito nenhuma das técnicas, comecem a fazer. Se vocês não tinham planejado a prova de vocês, comecem a planejar. Como eu falei, né? Esse mês de novembro é mês de teste. Se você já entendeu o seu estilo de prova, foca nele. E desde agora você já vai internalizando. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer, né? Passo a passo mesmo. Essa questão aí de dividir, né, os 120 itens por hora, então, sei lá, não fiz a conta. Mas vou fazer, então, primeiro aviso de primeira hora. Eu tenho que estar ali mais ou menos no item 25, 30. Segundo aviso de prova, tenho que estar lá pelos 60, tá? Então, isso tem que estar claro para você, tá bom? Qualquer dúvida, compartilhe no grupo, né? É importante a gente ter esse final aí esse final aí até a prova, compartilhando mesmo, tirando as dúvidas, tá? Para vocês aí caminharem juntos, ok? Tá? Véspera de prova a gente vai falar lá na frente, ok? Véspera de prova lá na frente, aguenta ansiedade, aguenta ansiedade. Agora vocês têm que treinar chute, tá bom? É. Gente, é isso então. Era isso que eu queria passar para vocês. Muito importante essa mentoria. Extremamente importante, eu diria. Tá? É alto nível mesmo, a gente tem que ir para a prova
com alto nível, a gente não pode ir para a prova como todo mundo. Tá bom? Fico à disposição para vocês. Qualquer dúvida, coloquem, compartilhem nos grupos. E vamos juntos. Bora estudar. Boa semana para vocês.